Foi uma satisfação tê-los aqui no Jornal da Manhã, tá? Obrigada pela participação, bom dia. Muito obrigado. Muito bem, Luana, eu quero lembrar um abraço. Lembrar o seguinte, a gente sempre traz esses temas aqui no Jornal da Manhã, conversando também com as nossas autoridades, seja do município, seja do estado. E ainda para falar sobre isso, converso agora também nesse contexto da pandemia com o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos ligados aí no Jornal da Manhã. Eu queria repercutir esse debate de agora há pouco com o senhor. Você estava acompanhando? Ouvi uma parte. Pois não, qual é a sua leitura desse debate? Eu acho que é muito óbvio que qualquer processo de reabertura vai trazer risco de contágio. Ninguém ignora isso, todos nós estamos conscientes. E é exatamente por isso que todo um projeto de reabertura vem sendo construído de forma responsável ao longo dos últimos 45 dias por técnicos do governo do estado, junto com técnicos da prefeitura, ouvindo a União dos Municípios, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do estado, e nós iremos, de forma responsável, abrir, monitorar progressivamente. Para isso, nós criamos um colchão mínimo de 25% de leitos hospitalares para absorver uma eventual e possível aceleração do crescimento, seja na capital. Quanto à fala do ex-ministro Mandetta de que lamenta a falta de investimentos na indústria nacional, farmacêutica e de equipamentos, ele foi o maior responsável pela destruição do complexo industrial da saúde ao suspender de uma canetada 17 PDPs em andamento que vinham sendo construídas desde o governo Lula, Dilma, inclusive durante o governo do Michel Temer. Muito bem, obrigado, secretário, aí pelo seu ponto de vista a respeito do nosso debate. Temos outros pontos aqui a tratar, daqui da nossa realidade. Eu já quero começar então falando sobre que a CESAB divulgou novas orientações sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina e não recomenda, não é mesmo, mais uma vez, o uso em pacientes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas novas orientações. Nós estamos seguindo as evidências internacionais, mundiais, e um movimento que praticamente universal, o mundo inteiro está recomendando essa moratória à cloroquina e hidroxicloroquina, e não motivada por qualquer ação política. É evidente que não. Isso é uma consequência do acúmulo de evidências mostrando a sua falta de benefício. E já que nada é benéfico e é potencialmente perigoso, principalmente para pessoas que têm problema de coração, não há por que se gastar dinheiro público com uma terapêutica absolutamente ineficiente. Vejo alguns políticos manifestarem-se no sentido de que, se não tem alternativa, é melhor tomar isso aqui. Não, está errado. Uma pessoa que vai tomar um remédio que sabidamente não funciona, porque está provado cientificamente que não funciona, ao fazer isso, ela está se enganando, às vezes até deixando de fazer outras medidas, deixando de se preocupar com a máscara, com o álcool gel, com o distanciamento social, porque acha que está tomando aquela medicação que vai lhe proteger, está se enganando. E no caso de gestores públicos, estão colocando dinheiro público numa terapêutica que não possui aprovação para esse tipo de uso. Tá, enquanto a gente conversa, secretário, estamos aí vendo as imagens da movimentação toda na cidade. Já eu quero falar sobre isso, mas adiantando a nossa conversa aqui, trazendo um outro tema muito importante, um tema importante para todos nós aqui na Bahia. É que o nosso estado vai ser um dos únicos 3 centros escolhidos em toda a América Latina para o desenvolvimento de uma vacina que é inovadora contra o coronavírus. Essa é uma boa notícia, foi anunciado. Eu queria que o senhor falasse também sobre isso. Essa é uma excelente notícia. Salvador, São Paulo e Buenos Aires e mais alguns centros nos Estados Unidos vão incluir 30 mil pacientes num projeto de pesquisa que vai durar aí 2 anos, mas cujos resultados deverão já ser obtidos dentro de 60 dias.
para testar uma vacina inovadora, né? Essas vacinas que a gente conhece aí, a maioria é de vírus vivo, vírus inativados, vírus mortos. Essa não, essa é uma vacina que pega um fragmento do RNA do vírus, que é um fragmento do que as pessoas conhecem, DNA, do material genético do vírus, e estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Ela não possui zero chance de causar infecção, é muito segura. Nós vamos testar com o grupo de pesquisas do Dr. Edson Moreira no Hospital Santo Antônio, inicialmente em 1.000 pacientes, podendo chegar a 5.000 baianos que irão ser incluídos nesse estudo. Tá, secretário, a gente vai aqui conversando, né, avançando na discussão, mas às vezes é preciso trazer um pouco de volta alguns temas, como o que há pouco nós conversamos aqui. Eu perguntava sobre as novas recomendações com relação ao uso da cloroquina e a hidroxicloroquina e sobre esse alerta feito pela CESAB. Mas eu quero lembrar também que nós conversamos aqui, o sinal está oscilando um pouquinho, você está vendo aí? Mas, bom, já a gente recupera com o secretário. Está me ouvindo, secretário? Alô? Bom, eu acho que voltou agora. Muito bem. Voltou. Vamos lá, secretário. Avançando aqui. Nós conversamos na semana passada com uma médica aqui no Jornal da Manhã, falando sobre a justificativa para o uso desses medicamentos com base na medicina de evidências, né? Aí eu queria repercutir também aí esta fala com o senhor com base nessas novas recomendações da CESAB. Exato, Ricardo. A população, ela consegue entender isso. Toda vez que você tem uma doença, você precisa testar as intervenções, no caso, medicamentos. Você pega um grupo que não usou medicamento, um outro grupo que usou. Quem está investigando geralmente não sabe quem são os grupos que estão tomando uma ou outra medicação, aplica a medicação, segue durante um período, depois abre os lacres e vê quantas pessoas morreram ou adoeceram, ficaram sequeladas em um grupo e no outro. Se a medicação for eficaz, eficiente, segura, o grupo que tomou a medicação terá desfechos mais positivos. É assim que se faz ciência hoje em dia. No caso dessas medicações todas, hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina, testadas em pacientes com suspeita ou com diagnóstico de coronavírus, ou não existe o estudo, ou o estudo mostrou ausência de benefício e um viés, uma tendência de mais efeitos adversos. Tá bom, muito bem. Agora quero trazer mais uma vez essas imagens. A gente conversando aqui, vendo as imagens ali de toda a movimentação, o comércio se preparando para esta primeira fase de reabertura em Salvador amanhã. A gente tem visto também no interior do estado, Feira de Santana há pouco nós mostramos, teve a reabertura do comércio, outros municípios vão se movimentando nesse sentido. E aí eu queria uma avaliação do senhor também quanto a isso, secretário. Qual é a leitura que o senhor tem feito desse momento com base em toda essa resposta das ruas, como a gente está vendo aí? Isso é um reflexo de algumas posturas individuais de municípios, de prefeitos que flexibilizaram em momentos inadequados, depois tiveram que voltar atrás. Isso foi feito de forma não planejada e acabou levando a um descrédito da população em alguns municípios. Graças à intervenção de prefeitos responsáveis, na grande maioria dos municípios da Bahia, isso não está acontecendo e nós estamos conseguindo, através da união do governo do estado, com essa maioria absoluta de centenas de prefeitos, controlar o processo de reabertura de forma tranquila, oferecendo testes. Nós agora estamos colocando uma quantidade enorme de testes RT-PCR em todo o interior do estado da Bahia. Nosso LACEN hoje é o segundo maior LACEN do Brasil. Nós conseguimos, com o apoio do Ministério da Saúde, o fornecimento de 500 mil testes RT-PCR para poder testar a nossa população, e nós iremos fazer isso de forma, repito, responsável, organizada e cautelosa. Secretário, muito bom dia. Eu queria saber o seguinte, do último boletim para o boletim anterior foram registrados mais de 6.000 casos novos do novo coronavírus em todo o estado. A que se deve esse aumento aí de casos em 24 horas? Já não é um aumento. O que é que está acontecendo?
Os sistemas de vigilância do Ministério da Saúde são sistemas arcaicos. Nunca se investiu na modernização deles. O antigo DataSUS nunca investiu nisso. E agora, no meio dessa pandemia, se está descobrindo que os sistemas são inadequados. Você gasta quase 5 minutos para digitar o resultado de um exame. Imagina, se eu faço 3.000 exames por dia, quantas pessoas eu preciso ter para lançar os resultados dos exames? Aí chegou sexta-feira, sábado e domingo, o sistema SUS-VE saiu do ar, o sistema do Ministério, e só ficamos notificando os resultados nossos do LACEN. Quando chega na terça-feira, quarta-feira, o acumulado do final de semana aparece. Então a gente não deve se preocupar muito com o número absoluto de casos. O número que nós devemos, nós gestores, vocês da imprensa e a população que está recebendo essas informações tratadas por nós, é o número de casos que foram a óbito, o número de pessoas internadas em terapia intensiva, porque esses não tem sistema que mude, ninguém consegue fabricar ou esconder óbito, ninguém consegue fabricar ou esconder paciente internado em UTI. Se nós tivermos taxas de internação em UTI baixas ou decrescentes e número de óbitos estáveis ou decrescentes, isso é um número que nos dá um pouco mais de tranquilidade. Tá bom, obrigado então aí ao secretário Fábio Vilas Boas, mais uma vez conversando com a gente ao vivo aqui. Tenha um bom dia, bom trabalho, secretário. Bom dia, Ricardo, bom dia a todos, prazer.